Trabalho, trabalho, trabalho. A gente só pensa em trabalho. Afinal, é o que garante no final do mês aquele alívio financeiro. O que a gente não considera nessa lógica é que o acúmulo de trabalho acaba trazendo para as nossas vidas uma série de problemas. São doenças físicas, psicológicas, distanciamento da família e até problemas com o próprio trabalho. Neste programa, nós vamos ouvir especialistas que vão nos indicar os melhores caminhos para trabalharmos melhor e termos qualidade de vida. Vem com a gente e confira. Workaholic é um termo americano que foi incorporado aí ao linguajar, que quer dizer aquele indivíduo que é louco pelo trabalho, a pessoa, o famoso fissurado no trabalho. E nós podemos identificar esse indivíduo quando a vida dele passa a funcionar em função desse trabalho. E como que a gente identifica? É aquele indivíduo que não consegue se desligar do trabalho. Então ele está jantando, está checando e-mail, está falando ao telefone, está preocupado com o que vai fazer no dia seguinte. Essa pessoa, ele não consegue desconectar do trabalho. E muitas vezes quem observa isso é quem está no entorno. É a família, são alguns amigos que observam e que muitas vezes chamam a atenção e a pessoa não valoriza. Eu me descobri uma workaholic a partir do momento que eu percebi que eu não achava mais graça em nada que não tivesse referência a trabalho. Por exemplo, se eu estava numa reunião de amigos, num momento de descontração, que deveria ser de descontração, eu estava sempre pensando no trabalho ou em alguma coisa relativa ao que eu tinha que fazer quando chegasse no escritório ou que eu tivesse que fazer no dia seguinte. Eu nunca estava exatamente vivendo aquele momento que estava acontecendo. Eu estava sempre preocupada com alguma coisa por fazer. Quando você está viciado em alguma coisa, né, é muito difícil perceber, né? Qualquer pessoa que tenha vício, ela vai dizer que não tem, porque não é uma coisa perceptível para quem está passando pelo processo. E o workaholic é uma palavra romantizada pelo mercado de trabalho. Ela não é vista como um defeito, ela é vista como uma qualidade. É uma pessoa que trabalha muito, que é muito dedicada, então é uma coisa muito valorizada e você acaba achando que você não tem nenhum defeito ou nenhum problema. Afinal de contas, você está dentro de um padrão que é um padrão requerido pelo mercado. Eu só consegui perceber isso quando eu passei a frequentar coisas que eu gostava de fazer antes de estar inserida nesse contexto. Eu sempre gostei muito de arte, sempre fiz teatro, sempre estudei coisas relacionadas a essa área. E aí, quando eu comecei a ter contato de novo com o meu passado, vamos dizer assim, né, com as minhas preferências, eu percebi o quanto eu estava infeliz. O conceito de workaholic começou em 1968 por um educador religioso que era um viciado no trabalho. E ele se descobriu e nomeou, e depois ele escreveu vários livros, né? Em 1973 foi fundado o Workaholic Anônimo, porque tem um tratamento muito parecido, com os 12 passos do Alcoólicos Anônimos, dos narcóticos, né? E o Workaholic também tem esse tipo de tratamento em grupo. A gente sabe que o trabalho é impossível evitar. Nós precisamos trabalhar, não só para a sobrevivência, mas para que a gente possa ser feliz. O trabalho tem uma relação muito forte com a nossa identidade, com a nossa produção, né? E a gente se sente feliz trabalhando. Muitos deles confessam que se reconhecem assim no tratamento e descobrem que eles precisam dessa adrenalina justamente para evitar a intimidade afetiva. Corretor de imóvel é uma dessas profissões que muitas vezes exige o trabalho em finais de semana, exige muitas vezes o trabalho por um período de tempo em que há um trabalho intensivo, em que há necessidade de ter um número de horas maior. O importante é que ele saiba separar este trabalho da vida familiar e de lazer. Hoje em dia, nós temos uma grande dificuldade que no nosso cotidiano nós não temos mais aquela divisão dos tempos. Se a gente for pensar os nossos pais, os nossos avós, eles tinham um tempo dedicado ao trabalho, o tempo dedicado à família, o tempo dedicado ao lazer. Hoje em dia isso tudo está muito misturado. Então, a qualquer momento nós podemos ser acionados, porque tem o telefone celular, tem a internet, tem o antigo telefone,
Então as pessoas o tempo inteiro estão conectadas. Eu era bancária. Na verdade, eu entrei nessa empresa com o intuito de pagar meus estudos, porque na época em que eu queria fazer faculdade, a faculdade era uma coisa muito inacessível, era para quem vinha de uma família pobre como eu. Então eu entrei no banco na intenção de pagar os estudos. Só que como na época eu era uma das poucas que fazia universidade, eu cresci muito rápido dentro da empresa. Então, muito jovem, eu já tinha um cargo de chefia. E aí chegou um tempo que mesmo eu formada, eu não ganharia tanto quanto eu ganhava na empresa. Quando eu percebi que tudo isso era causado por uma insatisfação, consegui pedir demissão da empresa por conta do meu alto nível de estresse, sofria de ansiedade, dormia muito mal. Tudo isso porque estava sempre preocupada em cumprir aquilo que estava me sendo exigido no trabalho. O tratamento, em geral, é para os sintomas, né? Então, se esse indivíduo desenvolve um quadro de depressão, se ele desenvolve um quadro de ansiedade, então ele precisa tratar. Dependendo da manifestação, ele vai ter que procurar um médico especialista naquela área. Mas, quando o problema é um problema psicológico e até mesmo psiquiátrico, aí ele tem que ter uma ajuda de um profissional, que seria o psicólogo, que seria o psiquiatra, para fazer o tratamento. Muito importante que a família também apoie, né? Porque não é frescura, não é porque ele não liga para a família, é porque existe sim um transtorno e ele evita a todo tempo entrar em contato com esse conflito interno. E é na terapia que ele consegue primeiro reconhecer e também ver o que há por trás dessa compulsão. Perdi financeiramente, óbvio, porque eu tinha um emprego com uma estabilidade que não era total, mas que pelo histórico que eu tinha me dava uma credibilidade muito grande. Mas a qualidade de vida que eu ganhei, poder ir à praia na quarta-feira, ir para uma imersão de teatro durante a semana, isso não tem preço. Como qualquer vício, a pessoa primeiramente ela tem que querer sair dele. Mas se tivesse alguém que estivesse sofrendo nesse processo, me pedisse ajuda, por exemplo, ou me pedisse como eu saio, me perguntasse como sair, eu perguntaria, o que você gostava de fazer antes disso? Né? Quem era você quando você não era assim? Quando você estava mais feliz, você fazia o quê? E aí eu acho que é a porta da saída, né? Voltar para onde você veio. Esperamos que a partir de agora a gente reflita um pouco mais sobre esse importante tema. Nós ficamos por aqui e não perca que no próximo mês nós vamos abordar um assunto extremamente importante. Pitbulls do mercado imobiliário. Qual é o segredo dos caras que vendem muito? A gente fica por aqui, até a próxima!